Olá, pessoal. Vamos lá, mais um capítulo, da nossa série Cuide da Sã Doutrina. E cuide da sã doutrina por quê? Porque a doutrina sã, ela deve ser zelada, ela deve ser cuidada, não só conhecida. Cabe à igreja defender as doutrinas da palavra de Deus, aquelas doutrinas sãs, as doutrinas fiéis, as doutrinas bíblicas de Deus e da sua obra. E hoje nós caminhamos para um terceiro capítulo, ou um terceiro assunto, o sola gratia, ou somente pela graça. Somente pela graça. Nós vamos caminhar aí uns 3 capítulos aqui desse tópico que os 5 solas, O somente a Escritura, somente por Cristo, somente pela graça, somente a fé, e somente a Deus toda a glória. Esses 5 solas todos são extremamente importantes, e se você excluir um deles, você desmonta toda a compreensão da doutrina da salvação conforme explanadas pela Escritura. Outra coisa importante, aqui já de começo, é que não foi João Calvino nem Lutero quem escreveu os 5 solas, na verdade, isso é um entendimento resumido da doutrina da salvação, conforme apresentados na Reforma Protestante, conforme defendidos na Reforma Protestante, por Lutero, por Calvino e por tantos outros, também pós-reformadores. Mas vamos caminhar. Então hoje, sola gratia. Na verdade, antes de caminhar, quero pedir aí que você deixe o seu like aí no nosso vídeo, tá bom? E se inscreva no nosso canal, me ajude a divulgar esses vídeos, que o nosso objetivo é apenas difundir a doutrina, a verdade acerca da palavra de Deus, e que muitos conheçam acerca desta doutrina e que a amem e que entendam a necessidade da igreja de defender a sã doutrina, principalmente num contexto, num momento muito difícil para a igreja cristã. Então deixa o seu like, me ajude a compartilhar aqui esse vídeo. Segundo lugar, antes de nós entrarmos no nosso assunto, eu faço uso de um material muito bom ali no site monergismo.com, que é o texto 5 solas da Reforma. Eu vou deixar o link aqui desse texto aqui na descrição do vídeo. Quem quiser pode consultar lá, eu recomendo não só esse texto, mas tantos outros ali do site monergismo.com, tá joia? Vamos lá, pessoal, vamos caminhar aqui nesse assunto muito importante. Então, os princípios basilares da Reforma Protestante do século XVI, como eu já disse, somente a Escritura, somente por Cristo, somente a graça, que nós vamos começar trabalhando hoje, somente a fé, somente a Deus toda a glória, o sacerdócio universal dos crentes, que nós vamos trabalhar nessa série, o batismo infantil, nós queremos incluir, mas são princípios basilares da Reforma Protestante. E hoje nós veremos a doutrina da graça, somente pela graça. E a ideia é que a salvação de um indivíduo, se dá somente, a ideia do sola, somente pela graça soberana e amorosa de Deus em Cristo Jesus. A salvação do povo de Deus, a salvação da igreja, a salvação dos crentes, ela se dá pela graça e não pelas obras. Repare que somente pela graça é uma doutrina que espelha uma grande heresia combatido pela Reforma Protestante, que é a salvação adquirida pelas obras. Paulo combateu isso na Escritura, os reformadores, os pré-reformadores, os pensadores antes da Reforma, os pós-reformadores, hoje nós aqui. A salvação, meus irmãos, minhas irmãs, você que me assiste, a salvação é somente pela graça. Vamos pensar aqui um pouquinho.
Por que Paulo e os cristãos primitivos eram constantemente perseguidos por causa da sua pregação? Uma resposta é que Paulo e os cristãos primitivos eram constantemente perseguidos por causa da sua pregação por um motivo. Porque a verdade que eles pregavam ofendia o orgulho humano. Isso é muito sério. Qual que é o maior problema? Qual é o maior problema da doutrina à luz desse século? É que a palavra de Deus, ela prega que o homem tem que se humilhar diante de Deus e Deus é soberano. Esse é o maior problema da doutrina. O maior problema da doutrina é que a doutrina, ela toca naquilo que é valioso para nós. E aquilo que é valioso para nós é o nosso orgulho. Nós nos sentimos no controle. O homem quer se sentir no controle da igreja, no controle da salvação, no controle da sua fé, no controle do seu relacionamento com Deus, no controle da oração. Esse é o maior problema. A pregação ofende o orgulho humano. Qual que é a pregação mais gostosa da gente ouvir? É aquela pregação que massageia o nosso ego, né? Que nos faz bem entre aspas, né? Quer dizer, aquele que mostra que eu posso, que eu consigo, que Deus está à minha mercê. Eu continuo aqui. Os apóstolos e Paulo, de modo especial, pregavam que a salvação para qualquer pessoa, independentemente de raça, cor, posição social, riqueza ou até mesmo religião, só era possível por causa da graça de Deus manifestada na morte de Cristo na cruz do Calvário. E eu leio aqui já um texto básico, um texto fundamental para a nossa compreensão. Paulo vai dizer em Efésios, um livro da palavra de Deus, da Bíblia, Efésios no capítulo 2, versículos 4 ao 10. Eu ia ler do 8 ao 10, mas leio do 4. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 10. Então, Paulo e os demais apóstolos conheciam apenas um meio para a salvação. E o meio para alcançar a salvação é um só: o fato de Deus ser misericordioso com o homem pecador, com o homem miserável, com o homem que merece a condenação. A verdade da graça é o ensino que brilha, reina e triunfa na pregação de Paulo e dos demais cristãos na igreja primitiva. Esta é a única verdade que eles pregavam. Todos os homens são pecadores. Aqui, lembra que eu falei que a mensagem, ela fere o orgulho? Isso fere o orgulho, gente. E eu vou usar aqui alguns adjetivos, alguns termos muito pesados, mas são bíblicos. Diz assim: todos os homens são pecadores culpados, condenados, miseráveis perante os olhos de Deus. É assim que a Bíblia fala sobre nós, sobre toda a humanidade, sobre todo o ser humano desde o seu nascimento até a sua morte. É miserável. Não é anjinho,
não é bondoso, não é santo, não é uma pessoa boa aos olhos de Deus. Não aos nossos olhos, aos olhos de Deus, porque Deus conhece o coração. Todos somos pecadores. E pelo fato de sermos pecadores, todos nós somos condenáveis. Todos nós somos culpados pelos nossos pecados, da rebeldia da rebeldia e da quebra da comunhão com Deus. A verdade da graça, então, é essa. E esta é a única verdade que os apóstolos pregavam. A única esperança de salvação para o pecador existia no fato de Deus ser misericordioso, de Deus fazer alguma coisa, apesar do homem ser pecador. Como eu disse, esse ensino ofende as pessoas. Muitos acusaram esse ensino de produzir provavelmente toda espécie de vida imoral. E por que esse ensino, machuca? Primeiro, porque não há nenhuma espécie de mérito humano para a salvação. A Bíblia retira de nós. A Bíblia tira do ser humano. Desculpa, não é que a Bíblia tira, porque nós nunca tivemos. A Bíblia declara que o ser humano nunca mereceu nada diante de Deus. Nem antes da queda, lá em Gênesis capítulo 3, muito menos depois da queda. Antes da queda, interessante, pensando aqui, como Deus é quem determina as coisas para o homem e para a mulher, para o macho e a fêmea, criados ali no Jardim do Éden e colocados ali para cultivar, para procriar, para viver em família, para se amar, para cultuar a Deus, para reconhecer a Deus e para obedecer a Deus. Deus não pergunta para o homem, o que você quer que eu faça? Deus não pergunta para a mulher, seja o que você quiser ser. Você é livre. O homem e a mulher no Jardim do Éden foram criados para glorificar a Deus e para viverem de acordo com o que Deus estabeleceu para eles. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, Deus é o Criador e nós somos criaturas. Nós não podemos inverter essa relação, né? Nós somos criaturas, então passamos a ser criadores e Deus faz o que eu quero. Não. Muito mais depois da queda, em que o pecado de Adão passa como herança a toda a humanidade. Todos são pecadores por causa de Adão. Então não há nenhuma espécie de mérito humano para a salvação. O homem não merece nada diante de Deus. Deus, segundo lugar, Deus sendo misericordioso é o único caminho para a salvação. Quer dizer, se eu não posso alcançar a minha salvação eterna sozinho, eu também não posso alcançar fora de Deus. Somente Deus. E aí entraria no solus Christus, somente por Cristo. Terceiro, os que rejeitam esse ensino, esta sã doutrina, estão necessariamente sujeitos ao castigo eterno. Estão sujeitos ao castigo eterno. Quer dizer, o homem, quando eu falo homem, pessoal, é o homem, a mulher, não é? É o indivíduo, tá? Estou sendo genérico aqui. Mas o indivíduo, ele já é pecador e culpado diante de Deus. Quando ele rejeita as doutrinas da palavra de Deus, muito mais. Muito mais. Diz o texto lá em Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Quer dizer, eu tenho que rejeitar aquilo que vai além da sã doutrina. Mas a sã doutrina, eu tenho que aceitá-las. Eu tenho que aceitá-las, eu tenho que zelá-las, eu tenho que abraçá-las como o ensino a respeito do Deus que nós amamos. Porém, se há aqueles que rejeitam a sã doutrina, outros amarão a palavra de Deus. Como um toque de alegria em seus corações, não é? Como diz Mateus capítulo 5, Jesus no Sermão da Montanha, fala dos pobres de espírito. Quer dizer, aqueles que
quebrantam a sua vida, aqueles que reconhecem que eles não têm nada diante de Deus, eles não são nada, não têm nada, Deus é tudo para nós. É tudo para nós. O evangelho, aqui é uma denúncia, muito do evangelho pregado hoje, principalmente que a gente escuta por aí, não é o evangelho bíblico. Não são as boas novas de Deus aos homens. O que é pregado hoje é uma mensagem vazia dos valores eternos, recheada de valores materiais, humanistas. O evangelho hoje tem o propósito de cativar, de conquistar o coração corrupto do pecador, para que esse coração cativado, amaciado, acariciado, faça parte de uma comunidade, dizime, dê a sua oferta e ali a igreja cresça. O evangelho pregado hoje traz uma mensagem que não vale nada, que não revela o Deus Santo, Cristo Redentor, não fala do homem pecador, não aponta para as misérias do coração humano, nem para, como diz Paulo em Efésios, para insondáveis riquezas da graça de Deus. Então, meus irmãos, por isso esta série, cuide da sã doutrina, cuide. Não é qualquer coisa, não é qualquer um que abre a Bíblia e fala e tem que ser ouvido. Cuidado, qualquer um pode abrir a palavra e pregar. Mas aquilo que ele fala tem que ser avaliado à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. Precisamos recuperar a mensagem do verdadeiro evangelho da graça. Eu acho que aqui nós entramos na grande essência da série Cuide da Sã Doutrina. Porque a mensagem do verdadeiro evangelho da graça tem que ser recuperada. Tem que ser recuperada. Eu abro aspas aqui, dizendo, né? A graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz da salvação. Confessamos que os seres humanos nascem espiritualmente mortos e nem mesmo são capazes de cooperar com a graça regeneradora. Fecha aspas. Portanto, concluindo essa primeira parte, senão vai ficar muito longo, afirmamos que o evangelho da graça torna os homens santos. É o evangelho da graça, é o Espírito Santo que age através da palavra de Deus, das boas novas, do evangelho de Deus. É esta palavra, através do Espírito, que transforma vidas. O homem não se transforma de dentro para fora. O homem não se transforma de fora para dentro. O homem não se transforma sozinho. É Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que transforma o homem. Quem não demonstra com a sua vida prática, as verdades deste evangelho, creem nelas apenas teoricamente. São os ateus teóricos, na verdade são os ateus práticos, né? O que é um ateu prático? É aquele que diz que crê em Deus, mas ele vive como se Deus não existisse. Está lá em Tito, no capítulo 1. Então, o nosso propósito, ao avaliar a sola graça, é demonstrar o poder, a glória e a majestade do evangelho da graça na salvação de pecadores. É mostrar, meus irmãos, em primeiro lugar, o poder, a glória e a majestade do evangelho da graça na salvação de pecadores. Quer dizer, é exaltar a Deus através do seu evangelho, é exaltar e glorificar a Deus através da sua salvação, é exaltar e glorificar a Deus através da obra de Cristo em nosso lugar. Romanos capítulo 5, versículo 21 diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, o pecado de Adão reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo lugar, nosso propósito ao avaliar a sola graça é demonstrar que os eleitos de Deus, os indivíduos que Deus quis salvar, são salvos apenas e exclusivamente pela graça divina. É demonstrar, meus irmãos, que ninguém alcança de Deus nada por ser um bom religioso, por ser um bom dizimista, por ser um bom ofertante, por ser um bom ajudador, por fazer
obras louváveis diante dos homens. Ninguém alcança nada de Deus somente por isso. Nós alcançamos de Deus por causa de Jesus. Na verdade, é Jesus Cristo que alcançou qualquer coisa de Deus por nós e para nós. Então, que Deus nos abençoe. Que você e eu possamos seriamente pensar sola graça, abrindo mão do nosso orgulho e olhando para a graça e glorificando o nome do nosso Deus. Próximo vídeo, nós vamos começar a definir o que é graça e depois aplicar isso para a nossa salvação. Até a próxima, pessoal. Que Deus te abençoe.